Vocês não têm noção da confusão que é o tal dos dados qualitativos. Toda vez que a gente fala de dados qualitativos aqui no nosso canal, uma galera manda perguntas tentando entender o que são esses dados qualitativos e às vezes até confundindo tipos de análise qualitativa ou quantitativa. Então hoje eu vou explicar direitinho o que são esses dados qualitativos e quais são os tipos de análise mais indicados para esse tipo de dados se você for usar na sua pesquisa. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Nossa, a gente já recebeu assim um mar de comentários de gente perguntando sobre, afinal, o que são dados qualitativos. Existe muita confusão quando a gente fala de dados qualitativos. Quando a gente fala de dados quantitativos, é super simples. Dados quantitativos são números, ponto. E geralmente esse tipo de pesquisa faz lá aquela survey, aquela pesquisa de levantamento, aquele questionário, né, com perguntas sim ou não, tipo de importância, se é mais importante, menos importante, qual é a sua idade, né, qual é o seu nível de educação, enfim, faz aquelas perguntas fechadas, como a gente diz. E aí levanta uma série de números e a partir desses números são feitas análises estatísticas, enfim, a gente já falou aqui no canal sobre pesquisa quantitativa. Mas hoje eu não vou falar sobre pesquisa quantitativa, eu vou falar sobre pesquisa qualitativa. E aí eu vou explicar o que são dados qualitativos, aqueles dados que a gente usa para fazer uma pesquisa qualitativa. E aí que muita gente se confunde. Gente, dados qualitativos são dados não estruturados. O que eu quero dizer com dados não estruturados? Eles não vêm bonitinho numa pastinha, numa planilha no Excel já em coluninhas e linhas, como vêm os dados que a gente colhe num questionário, por exemplo. Os dados não estruturados são o quê? São textos, vídeos, imagens, documentos, são dados que o pesquisador vai ter que estruturar num primeiro momento para depois, então, fazer a análise utilizando técnicas de análise de dados qualitativas. Muitas pessoas me perguntam, só um pouquinho, Amália, aqueles dados qualitativos da estatística. Então, algumas pessoas, alguns professores, algumas professoras usam a nomenclatura dados qualitativos para se referir a variáveis categóricas, né? Que são, por exemplo, aquelas variáveis que vão dar um tipo de qualidade àquele público, àquela amostra que eles estão avaliando numa pesquisa quantitativa. Esses dados, então, podem ser, por exemplo, sei lá, cor do cabelo, cor dos olhos, níveis de educação, que são dados que a gente chama de variáveis categóricas. Só que alguns professores e algumas professoras acabam utilizando a nomenclatura de dados qualitativos na pesquisa quantitativa e talvez seja por isso que haja essa confusão. Aqui eu não estou falando de variáveis categóricas, eu não estou falando de pesquisa quantitativa, estou falando de pesquisa qualitativa, aquela pesquisa que vai buscar obter dados em formato de texto, fala dos entrevistados, em formato de texto, documentos, imagens, vídeos, áudios, anotações do pesquisador. É isso que a gente vai buscar numa pesquisa qualitativa. Como é que a gente pode obter esses dados, então, numa pesquisa qualitativa? Por meio de entrevistas em profundidade. E não quer dizer que seja aquelas entrevistas muito longas, 1 hora, 2 horas. Não, talvez ela até seja um pouco mais curta. Mas é uma entrevista em que eu vou falar com a pessoa, eu vou usar um roteiro semi-estruturado ou não estruturado. Eu vou usar perguntas abertas, eu vou deixar a pessoa, o participante, falar da forma como ele quiser, ele vai me responder da forma como ele achar melhor. É aquela conversa, é isso que eu falo quando a gente está falando de entrevista em profundidade. Eu também posso obter esses tipos de dados através de grupos focais, grupos de discussões onde eu coloco mais de uma pessoa para conversar sobre um determinado assunto. Eu também posso coletar esses dados indo a campo e observando, fazendo anotações, observando um fenômeno, pessoas lidando com relação a um tipo de atividade, observando e fazendo essas anotações, também é uma forma de obter esses dados. Fazer uma análise documental, levantar reportagens, relatórios, documentos de uma empresa, isso também é uma forma da gente levantar dados qualitativos. Até aqui eu acho que já ficou mais fácil de você entender o que são esses dados qualitativos quando a gente fala em dados qualitativos para pesquisa qualitativa, né? Então são textos, imagens, vídeos, áudios, e acho que agora você já entendeu a diferença entre esse tipo de dado e pesquisa quantitativa, que é outro tipo de pesquisa. Agora eu vou falar especificamente sobre as técnicas que a gente tem que adotar para poder analisar então esses dados não estruturados.
eles não estão estruturados. Eu não tenho como ir lá e aplicar, por exemplo, uma técnica de estatística, não vai funcionar, porque a estatística vai analisar dados quantitativos, números, e os dados qualitativos não estruturados precisam de outras técnicas, então, para a gente organizar e poder analisar. E que tipos de técnicas de análise são essas? Já falei aqui no canal, análise de conteúdo, análise de discurso, análise textual discursiva, mas um monte de outras técnicas de análise de dados qualitativos. Ela é bem diferente de uma análise estatística, por exemplo, porque ela vai basicamente fazer a codificação e a categorização de todos esses dados, sejam textos, sejam imagens, sejam áudios, sejam vídeos, e aí a gente vai poder de alguma forma então extrair as respostas, né, os resultados da nossa pesquisa para poder então escrever o trabalho acadêmico que a gente vai fazendo. A gente já falou aqui no canal sobre, por exemplo, análise de dados qualitativos com uma análise de conteúdo ou a análise textual discursiva. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima dos dois vídeos se você quiser assistir. E claro, aqui embaixo a gente sempre deixa vários links do nosso blog, do nosso site com mais materiais se você quiser saber. E, claro, o nosso contato, você pode ficar à vontade para mandar um e-mail para nós. Deixa aqui nos comentários se você entendeu essa diferença entre dados qualitativos e dados quantitativos e se a sua pesquisa vai usar dados qualitativos. Então, a gente adora saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!